Meu nome é Laura Cristina Silva e aos 72 anos ainda sinto uma pontada de vergonha ao contar isso. Uma vergonha que não deveria ser minha. Mas a verdade precisa ser dita. Minha própria mãe me vendeu para um criminoso. Ela não fez isso por ganância ou por um futuro melhor. Ela leiloou minha vida para sustentar o veneno que a consumia por dentro, o vício em jogos de azar e remédios controlados. Eu não era a filha dela. Eu era a última ficha que ela tinha para apostar. Minha infância não teve o cheiro de bolo assando, mas o odor azedo de álcool escondido e o silêncio tenso que precede uma tempestade. Minha mãe, Helena, vivia entre dois extremos: a euforia febril de uma aposta ganha e a depressão sombria de uma dívida impagável. Eu aprendi a ser invisível, a não pedir nada, a não criar problemas. O meu papel era ser o porto seguro de uma mulher que vivia à deriva. Larguei meu sonho de estudar artes para trabalhar desde cedo e todo o meu salário sumia na bolsa dela para cobrir despesas urgentes que eu sabia terem nomes de agiotas. A mudança drástica aconteceu com a chegada de Ricardo. Ele não se parecia com os cobradores grosseiros que batiam à nossa porta. Era mais velho, vestia-se bem e tinha um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Minha mãe o apresentou como um investidor anjo, um velho amigo da família disposto a nos ajudar. Ele pagou as dívidas dela, trouxe caixas de vinho caro e, para mim, trouxe o pavor. O jeito que ele me olhava não era o de um benfeitor. Era o olhar de quem admira um cavalo de raça antes de comprá-lo. O casamento foi a solução que eles encontraram. Ele é um homem bom, Laura, viúvo, solitário. Ele pode te dar tudo e, em troca, vai tirar sua mãe do buraco, ela me disse, chorando lágrimas que eu hoje sei que eram de desespero para não perder sua fonte de prazer. Eu, presa na jaula de uma vida inteira de manipulação, aceitei. Acreditava que estava, mais uma vez, salvando minha mãe. A verdade me encontrou em uma noite de insônia, 2 noites antes da cerimônia. Desci para beber água e a ouvi na sala, falando baixo ao telefone. A voz dela era um sussurro trêmulo, ansioso. "O dinheiro já está na conta, Ricardo. Pode ficar tranquilo", disse ela. "A menina está pronta. Ela não desconfia de nada, pensa que é um casamento de verdade. É uma tola romântica, sempre foi." Houve uma pausa e ela riu, um som oco e sem alegria. "Assim que os papéis estiverem assinados, ela é sua, e eu finalmente terei paz para resolver meus problemas." O copo em minha mão não caiu. Eu o segurei com tanta força que senti meus nós dos dedos doerem. Problemas. Eu era a solução para os problemas dela. Eu não era uma noiva. Era o pagamento de uma dívida. Voltei para o meu quarto, não como uma filha traída, mas como uma prisioneira que acabara de ver o mapa da sua própria cela. O casamento não era uma união. Era a minha transferência de posse. Olhando para trás, para a minha juventude, vejo que minha vida inteira foi um longo e silencioso sacrifício no altar da dependência da minha mãe. Após a morte do meu pai, quando eu tinha 15 anos, Helena não encontrou consolo no luto. Encontrou uma desculpa. A dor da perda se tornou um buraco que ela tentava preencher com a adrenalina das cartas, o tilintar das máquinas e o torpor dos calmantes. Eu me tornei a adulta da casa. Enquanto minhas amigas se preocupavam com festas e namorados, minha preocupação era se o dinheiro do meu salário na loja de tecidos duraria até o fim do mês ou se minha mãe o gastaria em uma noite de pôquer clandestino. Eu vivia em um estado de alerta constante. Verificava seu hálito quando ela chegava em casa, procurava por garrafas escondidas no fundo do armário, contava os comprimidos nas cartelas. Eu era sua cuidadora, sua cúmplice e sua vítima, tudo ao mesmo tempo. Cada real que eu economizava, cada hora extra que eu fazia, era engolido pelo vício dela. E a cada vez a promessa era a mesma. "É a última vez, filha. Eu juro,
A partir de amanhã, tudo vai ser diferente. Mas o amanhã nunca chegava. O casamento com Ricardo foi o ápice de sua crueldade. Ele não era um salvador. Era o predador final. Soube depois que ele era o dono de uma das casas de jogos ilegais que ela frequentava. Minha mãe não devia dinheiro a ele. Ela devia a própria alma. E ele, vendo nela o desespero de uma viciada, fez a proposta mais sórdida de todas. A filha, em troca do perdão da dívida e de um crédito para continuar jogando. Helena me preparou para o abate como quem prepara um animal para o sacrifício. Ela usou meu dinheiro para comprar vestidos que me deixavam desconfortável, me ensinou a ser submissa, a falar baixo, a nunca olhar Ricardo diretamente nos olhos. Homens como ele gostam de mulheres discretas, Laura, respeitosas, ela instruía. Não era sobre respeito. Era sobre quebrar meu espírito, me tornar dócil para o novo dono. Ricardo entrava em nossa casa não como um pretendente, mas como um inspetor. Ele me pedia para andar, para dar uma volta, para ver o vestido novo. Uma vez ele tocou meu cabelo e disse para minha mãe: "Saudável, você cuidou bem da sua propriedade." E as duas riram. Eu, paralisada, não entendia a piada, mas sentia a humilhação na pele. A traição não foi um ato isolado naquela noite ao telefone. Foi um processo longo e agonizante de desvalorização, onde fui convencida de que meu único propósito era ser a moeda de troca para a salvação da minha mãe. Ela não estava me dando um futuro. Estava me roubando o meu para poder continuar a destruir o dela. Após ouvir aquela conversa, o mundo como eu conhecia deixou de existir. O medo inicial deu lugar a uma fúria fria, uma clareza que só o desespero absoluto pode trazer. Eu precisava de provas irrefutáveis. Eu precisava entender a que tipo de monstro eu estava sendo entregue. O casamento era no sábado. Eu tinha 48 horas. A fachada de noiva ansiosa se tornou minha melhor arma. No dia seguinte, quinta-feira, queixei-me de uma terrível dor de cabeça, um clássico sintoma de estresse pré-nupcial. "Mãe, preciso de um dos seus remédios fortes, não estou aguentando", pedi. Ela me deu um comprimido, satisfeita por me ver tão nervosa. Eu fingi tomar e o guardei. Meu plano era usá-lo nela. Naquela noite, preparei um chá de camomila para nós duas. Para nos acalmar, eu disse com um sorriso. No chá dela, dissolvi o calmante forte que ela mesma havia me dado. Em meia hora, Helena dormia um sono pesado no sofá. Era a minha chance. Corri para o quarto dela, para a caixa de metal que eu sabia que ela mantinha trancada. A chave, como sempre, estava escondida em um vaso de plantas falsas. Com o coração martelando contra as costelas, abri a caixa. O que encontrei foi pior do que eu imaginava. Não havia um caderno de contabilidade, mas sim uma pasta com um contrato particular de acordo pré-nupcial. Os termos eram explícitos e brutais. O documento estipulava a união entre mim e Ricardo. Em troca, todas as dívidas de jogo de Helena, detalhadas em uma lista anexa, seriam perdoadas. Havia uma cláusula sobre obediência e deveres conjugais que me deu náuseas. E, no final, a assinatura da minha mãe e de Ricardo com firma reconhecida. Ela já tinha formalizado a minha venda, mas a descoberta mais aterrorizante estava em um envelope separado. Dentro, uma cópia de um passaporte para mim, com um visto para um país do Oriente Médio conhecido pelo tráfico de mulheres. A passagem estava comprada para a segunda-feira, 2 dias após a cerimônia. Eu não estava sendo vendida para ser esposa em minha cidade. Estava sendo exportada. Fotografei cada documento com meu celular, cada linha, cada assinatura. O plano deles não era apenas me entregar a Ricardo, era me fazer desaparecer para sempre, onde ninguém jamais ouviria meus gritos ou acreditaria na minha história. O medo que senti foi paralisante, mas a visão daquele passaporte me deu a força que eu precisava. Eles não iam me apagar. Eu não ia desaparecer. A fuga não era mais uma opção. Era a única saída. Mas eu não podia simplesmente sair pela porta da frente. Ricardo era perigoso.
Helena, em seu desespero, era imprevisível. Eles me caçariam. Eu precisava de uma distração, de um incêndio que atraísse toda a atenção para longe de mim. E a fraqueza da minha mãe era a minha melhor arma. Antes de sair do quarto dela, procurei e encontrei o que sabia que estaria lá, debaixo de uma tábua solta do assoalho, dentro de uma sacola, estava o dinheiro que Ricardo havia adiantado, uma pilha de notas de 100. Ao lado, vários frascos de remédios controlados, a farmácia particular do vício dela. Peguei tudo, o dinheiro e os remédios. Deixei apenas a pasta com o contrato sobre a cama dela aberta para que ela soubesse que eu sabia. O resto da noite foi um borrão. Arrumei uma pequena mochila com o essencial. Às 4 da manhã, com o dinheiro e os remédios da minha mãe na bolsa, saí de casa. Não pela janela, mas pela porta da frente. Eu não estava mais me escondendo. Fui direto para a rodoviária. Não comprei uma passagem para a cidade da minha tia Inês, seria o primeiro lugar que procurariam. Comprei uma passagem para o destino mais longe e desconhecido que o painel mostrava. Um lugar no interior do Nordeste, onde eu seria apenas mais um rosto na multidão. Durante a viagem de mais de 30 horas, enviei as fotos dos documentos para a única pessoa que talvez pudesse me ajudar. O delegado da nossa cidade, um homem que meu pai, anos atrás, ajudou em um momento difícil. Enviei de um e-mail anônimo que criei com uma mensagem simples. Minha mãe, Helena, está me vendendo para Ricardo Souza. O casamento é uma farsa para me tirar do país. As provas estão em anexo. Por favor, ajude-me antes que seja tarde demais. E então, quebrei o chip do meu celular e o joguei pela janela do ônibus. Eu estava oficialmente desaparecida. O caos que imaginei aconteceu. Soube, meses depois, através de notícias online, o que se sucedeu. No sábado de manhã, Helena acordou e não me encontrou. Encontrou o contrato aberto, o dinheiro e os remédios sumidos. O desespero de uma viciada sem sua fonte de prazer e dinheiro foi a faísca. Quando Ricardo chegou para o casamento e soube que eu havia fugido com o dinheiro, a fachada de cavalheiro desmoronou. A briga entre os dois foi feia. Foi nesse momento que a polícia, já investigando a denúncia anônima, chegou. A casa foi revistada. Mais provas foram encontradas. Os dois foram presos em flagrante, acusados não só de tráfico humano, mas de associação criminosa. A minha fuga não foi apenas uma fuga, foi a armadilha final. Eu usei o vício dela, a ganância dele e o desespero de ambos para que eles se destruíssem mutuamente, enquanto eu corria em direção à minha liberdade. Hoje, aos 72 anos, sentada na varanda da minha pequena casa de frente para o mar, em uma vila de pescadores no Nordeste, eu sei que a vida pode começar a qualquer idade. Cheguei aqui com 19 anos, sem nada além de uma mochila, o dinheiro sujo da minha venda e um coração em frangalhos. Os primeiros anos foram difíceis. Trabalhei como garçonete e faxineira, fiz de tudo para sobreviver. Mas a cada pôr do sol que eu assistia da praia, sentia um pedaço da minha alma se curando. Com o tempo, usei o dinheiro que peguei para comprar este pequeno terreno e construir minha casa com minhas próprias mãos, com a ajuda de vizinhos que se tornaram minha verdadeira família. Voltei a pintar. Minhas telas não eram mais cinzentas. Eram explosões de cores, do azul do mar, do amarelo do sol, do verde dos coqueiros. Abri uma pequena galeria, que hoje é um ponto turístico na região. Dou aulas de pintura para as crianças da vila, ensinando-as a expressar o que as palavras não conseguem. Nunca me casei. Aprendi a ser minha melhor companhia. Encontrei o amor na amizade, na arte, na liberdade de ser quem eu sou. Minha mãe morreu na prisão anos atrás. Nunca a visitei. Perdoar é divino, mas autopreservação é um instinto humano. Eu a perdoei à minha maneira, entendendo que ela não era má, mas doente, consumida por um demônio que foi mais forte que seu amor por mim. Ricardo cumpre pena em regime fechado, um fantasma de um passado que não me assombra mais.
A lição mais profunda que aprendi naquela jornada terrível é que, às vezes, o ato mais corajoso de amor que podemos cometer é fugir. Fugir de quem nos diminui, de quem nos aprisiona, de quem nos vê como um objeto. Não é um ato de fraqueza, mas de força. É o ato de escolher a si mesma, mesmo quando o mundo inteiro e até sua própria mãe diz que você não vale nada. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.